aluno do Vem Diploma! Tô aqui agora pra gente continuar o capítulo 4 da apostila de vocês que tá aqui na descrição do vídeo. Se você não baixou ainda, faça isso agora pra você acompanhar as aulas. E eu não sei se vocês se lembram, mas na primeira parte do capítulo 4 nós conversamos um pouco sobre retas, sobre quadrados, sobre triângulos, retângulos. Então agora, continuando essa parte, falaremos um pouquinho sobre polígonos. O que são polígonos? A origem do nome polígono se deu no grego e significa, né, separando aqui, poli, significa muitos e gonos, no caso, ângulos. Então daí a gente já percebe que é uma estrutura, uma formação com muitos ângulos. E aí cada tipo de polígono tem um nome. Quando ele tem 4 lados iguais, a gente chama de quadrado. Quando ele tem 2 lados iguais, 2 diferentes, a gente chama de retângulo, losango, todos esses são polígonos. Porém, quando passa aí de 4 lados, a gente tem alguns nomes um pouquinho diferentes. Por exemplo, quando a gente tem um polígono de 5 lados, por exemplo, nós chamamos de pentágono. Quando temos um de 6 lados, chamamos de hexágono. Quando temos um de 8 lados, chamamos de octógono. Também tem outros nomes, por exemplo, de 10 é o decágono, de 12 é o dodecágono, de 7 é o heptágono. Então temos aí também outros nomes, mas os 3 que a apostila cita como exemplo são esses 3 que estão aqui no quadro. A apostila também conversa um pouco com a gente em relação a tipos de ladrilho para se calcular áreas de figura e tudo mais. Então ele me dá alguns exemplos, que são esses aqui, de tipos de ladrilhos, né? Como se fosse piso, cerâmica para sua casa, para o chão. E aí ela nos convida a refletir quais tipos de ladrilhos, entre esses aqui, são aqueles que ficariam melhor no chão, que realmente cobririam toda a superfície. Observem comigo que o coraçãozinho, por exemplo, não vai dar muito certo, porque se você coloca um piso de coração no chão, vai ficar sobrando ali um monte de espaço do contrapiso aparecendo, não vai ficar um negócio muito bonito. Talvez romântico, né? Mas não bonito. Repare que a maioria dos outros ladrilhos também não servem pra gente. Os únicos que se encaixam perfeitamente, como a gente consegue ver nessa figura aqui, seria, por exemplo, o quadrado e também o hexágono. Mas geralmente o piso é quadrado mesmo, né, gente? Volta e meia a gente até encontra alguns retângulos, mas o normal que a gente costuma ver no dia a dia é quadrado mesmo. E aí, logo em seguida, a apostila nos traz um exemplo, que é esse daqui no quadro. Ele diz o seguinte, que existe uma sala que mede 3 metros por 4 metros e a gente precisa ladrilhar essa sala, né? Precisa colocar o piso nessa sala. O modelo de piso escolhido foi o modelo Capri, cujas dimensões são 40 por 40 centímetros e o preço é R$ 1,20 de cada um dos quadrados, né? E são vendidas caixas fechadas desse piso com 15 unidades cada um. Então, para começar, eu já posso calcular aqui um dado, né? Porque eu sei que cada um dos pisos custa R$ 1,20 e eu sei que em cada caixa vem 15. Então, se eu multiplicar 15 por 1,20, eu consigo saber exatamente o preço da caixa. Vamos fazer isso? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. Esse daqui corta, 0 aqui. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Soma aqui, 0, 0, 8, 1. 2 casas aqui, 2 casas aqui. Então sai a R$ 18,00 cada caixa. A gente já aprendeu anteriormente que para calcular a área de uma figura retangular, basta multiplicarmos o valor da base pelo valor da altura dessa estrutura e que para calcular o valor de uma área quadrada, a gente multiplica o valor do lado pelo lado, que é igual, por ser um quadrado. Repare um ponto importante, que a dimensão do ladrilho foi dada em centímetros e a da sala foi dada em metros, então a gente precisa fazer essa conversão. Então vamos usar a regrinha de 3 para isso. Se eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros, a quantos metros equivale 40 centímetros? Vamos fazer a conta aqui agora. Basta multiplicarmos cruzado aqui, né? Vamos ter 100x igual a 40. E como 100 está multiplicando x, eu passo ela para o outro lado dividindo. Então, x igual a 40 dividido por 100. Nesse caso aqui, a gente corta esses zeros. 4 dividido por 10. Como a divisão por 10, né? A gente corta o zero, não tem mais zero para cortar. Então, a gente anda com a vírgula. Então, eu tenho 0,4 metros.
Então vamos dar uma revisada aí nas informações que a gente tem. A gente tem as dimensões do ladrilho, a gente tem as dimensões da sala, a gente tem o preço do ladrilho, o preço da caixa do ladrilho, a quantidade de unidades que vem na caixa e o valor em metro do tamanho do ladrilho. Então o que eu preciso saber agora? Qual a dimensão que uma caixa de piso consegue tampar, justamente para eu calcular quantas caixas de piso eu vou precisar. Então como que eu vou saber qual é essa área correspondente à quantidade de ladrilhos de uma caixa? Vejamos, se o ladrilho tem 40 por 40 centímetros, ou 0,4 vezes 0,4 metros, a gente precisa saber qual é a área desse ladrilho. Então eu tenho um quadradinho aqui, e a gente sabe que ele tem 0,4 de largura e 0,4 de altura. Vamos calcular qual é a área dele? É só multiplicar 0,4 por 0,4 que a gente consegue achar a área. Vou colocar aqui no cantinho. 0,4 vezes 0,4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 0, 0. Com 1, 1. Bota o 0 aqui. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. Faz a soma aqui. Duas casinhas, ó, uma em cada uma. Então, 0,16 metros quadrados. É a área de um ladrilho. Se a gente multiplicar esse valor por 15, a gente consegue achar então a área de toda a caixa. Vamos lá então. 0,16 vezes 15. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5, 6, 7, 8. 5 vezes 0, 0. Corta aqui, bota o 0 aqui. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Soma aqui, 8 mais 6, 14, vai 1. Com 1 ali, 2. E bota o 0 aqui. 1, 2, 1, 2. 2,40 metros é a área que uma caixa de ladrilho consegue cobrir. E a área da nossa sala é qual? 3 vezes 4, 12 metros quadrados. Então, se eu sei que a área da minha sala é 12 metros quadrados e eu sei que uma caixa de ladrilho cobre 2,4 metros quadrados, quantas caixas eu vou precisar para cobrir 12 metros quadrados? Aí, nesse caso, basta dividir, né? 12 metros quadrados dividido por 2,4 metros, a gente consegue então achar a quantidade de caixas necessárias. 12 dividido por 2,4. Lembra desse tipo de continha? Se não lembra, vai dar uma olhadinha no card, tá? Então aqui a gente tira a vírgula de cá e bota o 0 aqui. 120 dividido por 24. 24 vezes 5, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2 aqui. Certinho. 5. 24 vezes 5, 120 para 120, nada. Então já vimos que vamos precisar de 5 caixas de ladrilho para cobrir a área ali representada pela sala. E a pergunta que não quer calar é qual? Quanto vai custar colocar então o piso? Se a gente sabe que uma caixa custa R$18, quanto vai custar 5 caixas? Apenas a gente multiplica 18 por 5. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 1, 5. 6, 7, 8, 9. R$90. Esse capítulo trata principalmente das áreas de figuras e calcular a quantidade de ladrilhos e tudo mais. Então eu vou parar por aqui. Na verdade, na apostila, eles ainda têm uma outra parte desse exercício, que é quando eles calculam 10% a mais da quantidade necessária para caso de quebra, de perda. Então eles calculam ali 10% a mais da quantidade total de ladrilhos e calcula também o preço dessa quantidade a mais e ele te dá o resultado final. Como eu já ensinei porcentagem para vocês, eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, mas se você tiver interesse de ver esse exercício mais a fundo, dá uma olhadinha lá na página 105 da apostila. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like, tá, gente? Por favor, o like ajuda muito na divulgação do canal. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo pra você e bons estudos!